Olá pessoal, boa tarde, a paz de Deus a todos. Hoje estamos aqui novamente na sala do Minutos de Adoração. Hoje nós estamos no Minutos de Adoração com uma convidada muito especial. Ela que vivenciou um milagre, né? Um milagre e pôde testificar o que diz em Marcos 9, versículo 23, que vai dizer que tudo é possível ao que crê. E agora, né, eu quero receber ela com muito carinho. Vanessa Reis, vem pra cá, Vanessa Reis. Seja muito bem-vinda no Minuto de Adoração. Quero dizer que é motivo de bastante alegria de ter você aqui conosco. Louvo a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele continue te usando, né, através desse teu testemunho. Sabemos que é um episódio, né, hoje ela vai estar aqui contando pra gente um dos episódios, gente, porque sabemos que o testemunho são muitos fatores, muitas coisas que acontecem. Então hoje ela vai estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho. Pode falar, Vanessa. Eu quero desejar uma ótima tarde para vocês, tá? Eu quero que essa tarde seja uma tarde alegre, feliz, cheio da presença de Deus, tá bom? E eu creio que essa live vai ser muito edificante a várias vidas, milhares e milhares de vidas. Amém. E para quem não sabe ou não conhece a história da Vanessa, depois ela vai estar deixando aqui como que vocês podem estar acessando o testemunho dela inteiro, por completo, né? E ela vai estar aqui deixando para vocês que quiserem, né, assim, estar assistindo ele todo, por completo. E venhamos e convenhamos que é um testemunho, como eu já falei, né, de fé, de amor, de milagre, de cura e de superação, depois de tudo que ela passou. E nós estamos hoje aqui com o tema O Mundo Espiritual é Real. E eu separei aqui, o nosso tema está baseado lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, que vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. E o testemunho da Vanessa vai exatamente nos trazer um pouco de clareza a respeito do que essa palavra diz. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa luta é contra a carne, é contra um irmão. E na verdade a Bíblia é bem clara e ela nos diz, né, nos instrui que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. E na minha introdução que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, para estar falando para vocês, diz o seguinte: existe um mundo espiritual onde devemos lutar em oração e com a palavra de Deus. Nessa realidade espiritual, grandes batalhas são travadas. A realidade espiritual é onde ocorre o sobrenatural de Deus. Não é apenas onde você luta contra principados do mal, mas é onde você luta por um milagre, que foi no caso da nossa irmã Vanessa, ou obtém uma vitória em sua vida. Porque a nossa luta, como eu já falei, não é contra a carne, contra o sangue, sim contra principados e potestades, né? Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nessa passagem bíblica, podemos notar que Deus menciona aquela realidade espiritual onde somente cheio da presença de Deus você pode se libertar. E agora, e também lá em 2 Coríntios 10, 34 vai dizer: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois a nossa guerra não são terrena, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra é muito forte e a Vanessa vai estar agora contando pra gente um pouquinho, né, um dos episódios do testemunho dela, e a gente vai poder, como eu já falei, ter um pouco de clareza sobre como o mundo espiritual ele é real. Antes da gente começar, ela conversava aqui comigo, a gente batia, né, conversava um pouco e ela falou comigo: é muito real, é muito mais real do que o chão que a gente pisa. Então agora ela vai estar falando um pouquinho para vocês. Então, no mundo espiritual, né, eu tive uma batalha muito grande, né, contra as potestades e seus principados. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que o meu testemunho, né, ele veio devido a uma complicação, gravidez, né, chamada placenta percreta, onde ela se enraiza na parte de baixo, né, ela não sobe e ela estrangula a bexiga e estrangula o rins.
E nessa hora, né, onde foi aquela complicação toda, onde eu fui parar no CTI, fiquei entubada, essas coisas todas. E no mundo espiritual, quando eu estava lá, que eu falo 50% do mundo espiritual, a primeira visita que eu tive, né, foi com o Satanás. E aí ele chegou lá no meu leito, como fosse um visitante normal, e falou assim, Vanessa, você sabe que você está no CTI? Aí eu fui e falei para ele, eu sei que eu estou no CTI. Então ele disse assim, eu posso te tirar daí. Aí eu falei assim, eu não precisa me tirar daqui. Porque se eu estou aqui, tem algum propósito. Porque eu li a Bíblia e assim, na minha mente tinha tudo sobre, acontece as coisas sobre propósitos de Deus. Porque não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. E então ele foi e falou assim, lá na terra tem 2 cristãos que fizeram o pacto comigo. Se você fizer o pacto comigo, eu te tiro daí agora. E aí você não vai sofrer mais na frente. E aí eu fui e falei assim, eu conheço Jesus não é só de ouvir falar, mas eu tenho experiência com ele. E eu vi que ele não saía lá do meu leito por nada. Porque era uma grande guerra espiritual. E então eu fui e falei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E então depois eu fui e falei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o Salmo 91. E aí ele ficou com muita raiva e ele saiu do meu leito. E foi, né, embora. E aí vem outros processos no mundo espiritual, que era os enfermeiros, né, cuidar de mim, porque lá no mundo espiritual eu estava urinada, evacuada, aí os enfermeiros eram todos os meus conhecidos. Tanto que lá na intubação eu não me senti sozinha. Meu Deus. Porque todos que estavam ali eu conhecia. E assim, em todo momento eu vi o quanto Deus ele me guardou e me protegeu. E depois dos enfermeiros cuidar de mim, né, veio Jesus de Nazaré. E aí ele chegou no meu leito, né. Assim, é interessante falar que um pouquinho antes de você chegar na parte em que Jesus também se apresenta para você, que a Vanessa não sabia, mas tinha um povo, tinha muita gente orando por ela. E quando ela voltou, quando ela fala aqui que todo mundo que ela conhecia estava lá, que era porque no rosto dos enfermeiros ela via cada pessoa que estava orando por ela. Sim. E eu fui eu tive presente no dia que ela contou na igreja dela o testemunho dela, e eu fiquei assim maravilhada com o cuidado de Deus, a ponto, né, dela ver e Deus também mostrar para ela que tinha pessoas orando por ela, a ponto de ela não ver, quando vinha os enfermeiros cuidar dela, ela não via o rosto dos enfermeiros, né? Ela via o rosto das pessoas que eu via das pessoas de algumas igrejas que eu conhecia, via pessoas que eram não cristão que eu conhecia. Olha que então forte. eu não me senti desamparada. E assim, é muito forte um negócio desse. E é só para quem crê, gente. Tudo que a Vanessa vai falar aqui agora é somente para quem crê. Quem crê vai tomar posse e vai receber, porque nós, tudo que é relacionado à palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra ela tem o poder de libertar. Então, assim, se você crê em tudo que você vai ouvir aqui, em tudo que você já ouviu, e tomar posse, tomar como experiência de algo na tua vida, pode ter certeza que vai ser um acrescento para a tua vida, vai ser uma semente lançada, e se cair em terra fértil, ela vai germinar e vai dar bons frutos. Com certeza. Pode continuar, Vanessa. E aí, né, voltando a falar, Jesus foi lá me visitar, todo de branco, reluzente, como eu conto no testemunho, né? E assim, parou o CTI no mundo espiritual. E ele foi, segurou a minha mão e falou, Vanessa, antes de você estar aí, eu já estava. Então Deus sabia o que ia acontecer comigo, sabia de tudo. E depois, né, ele foi embora. No plantão da noite, que ia entrar os outros enfermeiros conhecidos, né,
veio de novo uma visita de Jesus para mim de novo. E aí ele já veio, né, com as vestes brancas de novo, mas com o rosto da crucificação. Só que o sangue não caía, não sujava as vestes de Jesus. Aleluia. E aí quando ele chegou lá perto de mim, ele segurou a minha mão de novo e falou: Vanessa, se eu suportei a maior dor da história, eu quero que você suporte até o final. E foi a hora que o Espírito Santo, eu senti uma força tão grande, que eu comecei a mexer braço, mexer perna, mexer tudo. E foi a hora que a enfermeira, chefe do setor, falou: Vanessa, foi a hora que você voltou. Onde os médicos falaram: não tem como deixá-la mais entubada, vamos ter que estubar ela. E assim, é muito radiante falar essa parte, porque eu vejo o cuidado de Deus comigo. Entendeu? Nossa, é muito quando a gente fala aqui, né, de que é para quem crê, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, porque ele rege o universo na palma da mão dele. Então, assim, quando de primeira vez eu ouvi a Vanessa falar, né, contar esse testemunho e falar disso que ela estava vivendo, e assim, é interessante trazer que a Vanessa falando aqui, eu me recordo do dia que a minha irmã Irani foi visitar ela. E eu falei assim, Ni, porque ela perguntou se eu queria, eu falei, não, Ni, vai lá você, eu fico, porque eu não sabia, eu não estava preparada para aquela situação. Então eu falei, não, Ni, vai, que eu vou ficar com o Pedro. Aí fiquei com o Pedro, ela foi e ela me contou justamente o que você falou. Ela, Ingrid, eu fui lá, e se eu não me engano, a Irani teve lá umas 2 vezes de visitar, e ela falou a mesma coisa, ele teve aqui, e o outro também, ou seja, ela falou que Cristo teve lá, quando ela estava lá no processo, na cama do hospital, e falou também que, assim como Deus, né, ela falou, ele esteve aqui, e falou que Jesus tinha se apresentado para ela e Satanás também tinha se apresentado para ela. Então, assim, é muito real, e eu creio porque a Bíblia vai dizer o seguinte, Vanessa: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Por exemplo, nenhum de nós vimos, né, a Bíblia, quando fala isso, se trata das pessoas que não viram, porque na época que Cristo morreu, né, e ressuscitou, pessoas viram e não creram. Então a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é os que não viram, mas creram. E eu creio porque eu também tive uma experiência, né? Não foi assim na cama de hospital, foi ao dormir, ao sonhar. Tive um sonho onde eu também tive a experiência que talvez uma outra oportunidade eu possa estar contando. Eu já contei, mas talvez uma outra oportunidade, não é o caso agora. Mas na questão de eu acreditar, de eu crer. Eu creio no testemunho dela. Eu creio que foi muito Deus, porque assim, ela não, como eu falei para vocês podem estar depois tendo acesso a todo o conteúdo, porque aqui ela vai apenas resumir e falar onde entra a parte do que o mundo espiritual é real, cujo nosso tema que está sendo abordado. E o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina, mais real do que o chão que a gente pisa, do que a roupa que a gente veste, e a gente não pode brincar, entendeu? Dentro da igreja ou fora, a gente tem que começar a colocar a palavra de Deus na nossa mente, porque a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. E nós temos uma pergunta, nós separamos aqui algumas perguntas e uma delas trata a respeito exatamente do que você falou. A primeira pergunta, Vanessa, você fica à vontade para nos responder como quiser, porque Sim. A Vanessa separou todo, veio aqui com o caderno dela, porque ela é muito organizada, então ela veio trazendo tudo, porque ela ficou com medo de, na hora, o nervosismo, ela esquecer de alguma coisa, então ela anotou ali o que ela queria estar trazendo, o que ela queria estar, né, falando como base de resposta, porque ela não queria esquecer de nada, porque ela entende que tudo que for falado aqui, tudo que for ministrado, é para alcançar, é para impactar a vida de quem está nos assistindo. Então vamos para a primeira pergunta, Vanessa. Uma pessoa no leito de um hospital, pode-se dizer que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha? Sim, pode-se dizer sim. Eu vou estar lendo aqui o que eu escrevi para que não falte nada, entendeu? Para que seja bem claro para todos. E eu coloquei aqui, sim, com certeza. Pois é no momento de fragilidade que o inimigo vem para nos enganar, roubar a nossa alma. Nós pensamos que o inimigo nos persegue só com saúde, mas é no momento entre a vida e a morte que passamos, né, no hospital,
vivenciamos a maior batalha espiritual. Você está ali frágil, você está ali sem força. Então, é nessa hora que a gente fica mais vulnerável. E eu venho contando, né, no meu testemunho. E quando a gente chega na sombra, né, no vale da sombra da morte, é necessário que você tenha guardado a palavra de Deus na mente, pois através dela você combate Satanás. E aí confirma a palavra de Deus em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra potestades, principados das trevas. E é isso. E aqui, né, eu tive uma batalha muito grande espiritual, que o inimigo, ele, se vocês verem, né, quando eu contei o testemunho, ele queria me enganar o tempo todo. O tempo todo. Ele é muito enganador. E eu lembrei, assim, né, de que como eu falava com Deus na mente, sabe, o meu corpo estava todo comprometido, eu já tinha tido falência renal, estava tendo várias complicações, muitas complicações, e eu falava mentalmente com Deus. E eu falava, Deus... Ou seja, sua mente todo o tempo ela estava ativa. Todo o tempo minha mente estava ativa. E é isso. No dia a dia, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade no dia a dia de estar lendo a palavra de Deus, de estar buscando a Deus em oração, fazendo um propósito, fazendo uma devocional, tirando o seu tempo para poder falar com Deus. Isso faz toda a diferença. Porque o que acontece? É uma guerra muito grande. E você vê que não é contra pessoas. Não é. O problema não é você, não é ela, não é ninguém. Mas sim Satanás. Que ele fica a todo momento tentando roubar a nossa alma. Só que eu não imaginava que no momento da experiência quase morte, que Satanás ia tentar roubar a minha alma. E eu cristã, mesmo lendo Bíblia, mesmo lendo tudo, ele vai tentar com todo mundo. Com todo mundo. E é isso, que a gente guarde na nossa mente a palavra de Deus, que é muito importante. Como eu falava aqui no início, né, que acredito que seja uma das nossas armas, né, a oração e a palavra de Deus, como eu falava aqui no início. São essas coisas, né, que vai combater, porque são coisas espirituais. Então, para lutar com o que você não está vendo com os olhos carnais, é necessário palavra e oração. Sim. Vamos para a segunda pergunta, Vanessa. Apesar de você estar com o seu corpo totalmente comprometido, como a gente acabou de falar, sua mente em todo o tempo ela estava ativa. Pode-se então dizer que é preciso guardar a nossa mente desses ataques? Porque embora você estava ali totalmente debilitada, mas a sua mente, como a gente falou, ela estava ativa e foi necessário. Isso. Então, sim, porque o que acontece? Porque até no último momento da sua vida, né, que eu anotei aqui, ele pode tentar enganar a nossa mente. E é como eu falei, é o maior campo de batalha, a nossa mente, e é necessário que você tenha guardado a palavra de Deus. Pois através dela você combate Satanás, onde se confirma em Efésios 6. Entendeu? É igual quando você falou que quando ele se apresentou para você, ele não saiu dali. E somente depois de você citar a palavra de Deus, que ele se enfureceu e saiu. Sim, hoje eu vejo, né, o quanto foi forte a palavra de Deus ali, e Satanás metendo o pé. Eu oro a palavra de Deus dentro de casa. E assim, tem feito toda a diferença. E a gente tem guerra constante, entendeu? A guerra do ser humano nunca vai parar. Por isso que eu acredito que ninguém pode ficar desapercebido. Eu tenho visto Satanás botar as pessoas em modo soneca, entendeu? Dormindo nas igrejas, em vários lugares.
E o que acontece? É nessa hora que Satanás vai e tenta roubar a sua mente. E é o perigo. Por quê? Porque a gente tem que estar ligada nas coisas do alto sempre, sempre. Para que Satanás ele não invista contra a nossa casa e nem contra a nossa família. É forte. Bom, pessoal, esse foi o nosso minuto de adoração de hoje. E como sempre, nós vamos estar encerrando a nossa live com uma oração. Vanessa, deseja orar, Vanessa? Sim. Então, a Vanessa vai estar fazendo essa oração para que a gente possa assim estar encerrando a nossa live. Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer, Senhor, por essa live, Senhor, ter sido abençoada, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor venha ter falado nos corações das pessoas que estão ouvindo, os ouvintes. Pai, que eles venham receber, Senhor, com muito amor e com muito carinho, porque é o Senhor falando com eles, Pai. Deus, eu estava aqui falando, Pai, para que eu não falasse nada de mim, mas sim de Ti, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, faça, Senhor, na vida deles, Pai, algo novo. Ó Deus, que eles venham, Senhor, se levantar espiritualmente cada vez mais. Ó Pai, que o Senhor venha colocar, Senhor, Efésios 6 na vida deles, ó Pai, que vem falando ali, Senhor Jesus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, do cinto da verdade, do sapato da paz. Deus, revista, reveste, ó Deus, reveste todos os ouvintes nessa hora. Em nome de Jesus, Pai. Que todas as potestades batem retirada de cada casa agora. No nome de Jesus, Pai. E que a Tua presença, Senhor, esteja em cada lar. Que o Teu governo, Senhor Jesus, esteja estabelecido em cada casa nesta hora. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e declaro, Senhor Jesus, na vida deles, Pai, a Tua presença, Pai, e a Tua cura, Senhor, assim como Tu me curou, Senhor, cura cada ouvinte nesta hora, Senhor, que pode estar nesse momento doente, enfermo. Em nome de Jesus, receba a cura que vem dos altos céus, que vem de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. Amém. Nossa, como o Senhor é lindo. E Ele nos proporcionou esse momento maravilhoso, né? E estamos bastante contentes com o que... E quando eu falo estamos, é porque eu não estou sozinha. Eu estou com o Pai, Filho e Espírito Santo na direção. E tenho a minha rede de apoio, né? Tem meus filhos que têm me ajudado, a Gabi tem me ajudado, tem sido aí minha produtora, né? É verdade. Ela tem me ajudado bastante, a Manu também. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento a qual o Senhor separou para cada um de nós. E espero por vocês na próxima live. Conto com vocês. Curtam, comentam e compartilhem. Fiquem com Deus. A paz de Jesus. Amém.